Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast do Relatório Reservado. Eu sou o João Bittencourt, editor de política do RR. Nesta edição, os destaques são: emendas parlamentares entram no jogo. A nova alta do PIB no terceiro trimestre, 0,9%, somada ao superávit de 40,8 bilhões em outubro, não alteram as preocupações fiscais, nem as projeções de altas inflacionárias e nos juros. Mas dão, sim, fôlego para Haddad e o governo, político e na mídia, em um momento importante. Não somente pelos dados em si, como por suas características. No caso do PIB, mantém-se os números favoráveis nos investimentos e, sobretudo, na formação bruta de capital fixo, enquanto o superávit foi marcado por outro salto de arrecadação. A Fazenda se fortalece junto ao presidente, assim como em sua imagem dentro e fora da esplanada dos ministérios, justamente quando precisa empreender uma batalha dupla. Diante dos agentes econômicos, para convencê-los de que os cortes se aproximarão dos 70 bilhões, amenizar o desgaste da semana passada e diluir o ambiente de crise que se instalou, mesmo com notícias positivas em termos de crescimento, renda e emprego. No Congresso, para dar impulso ao início da tramitação, criar um fato positivo e aprovar o pacote de corte de gastos até o final do ano. O fator parlamento, na verdade, se cruza com o mercado. Como de cara, apostou-se em uma tramitação difícil, mudar essa perspectiva tem efeito sobre as expectativas. É nesse contexto que os olhos se voltam agora para as negociações em torno das emendas parlamentares. Os primeiros sinais que se consolidam são de que a insatisfação com as novas exigências de controle e transparência do STF transformarão o pacote em moeda de troca. Ou seja, o apoio ao governo seria atrelado a alguma iniciativa junto à Corte para equacionar a questão. Lula e a articulação política já entraram em campo e está claro que há mobilização do Planalto e da Fazenda. O maior risco não é de que o pacote seja enterrado, o que seria incômodo para um Congresso que tende nitidamente em prol dos cortes, e sim de que se enrole o processo. Como o tempo é curto, isso geraria muita incerteza. No contexto atual, entretanto, dado as posições dos presidentes da Câmara e do Senado e das próprias lideranças partidárias, se a articulação política do governo demonstrar assertividade, a aprovação ainda em 2024 é muito factível. Tanto que Lira já pautou nesta terça-feira a votação para definir o regime de urgência na discussão dos projetos. Será o primeiro teste para o governo no tema. Instabilidade na Coreia do Sul. A maior preocupação no que se refere ao tumulto político na Coreia do Sul, com a tentativa do presidente, aparentemente fracassada, de decretar a lei marcial, é de que a situação se converta em fonte permanente de instabilidade no país e na região, em meio a embates com a Coreia do Norte. Indicadores. Saem amanhã no Brasil a pesquisa industrial mensal de outubro do IBGE e o indicador antecedente de emprego IAEMP da FGV. No exterior, destaque para os Estados Unidos, com o PMI de serviços e a variação de empregos privados ADP de novembro e o pronunciamento do presidente do Fed, Jerome Powell. A voz que você ouviu nesse podcast foi gerada por inteligência artificial, mas todo o conteúdo escrito foi produzido por jornalistas do Relatório Reservado.